Bom dia mais uma vez, bom dia a todas, todos. Bom, hoje é um dia especial, cheio de simbolismos que a gente precisa carregar os outros 364 dias do ano, né? Então, a gente está abrindo com um painel muito especial aqui e, sem mais delongas, vou apresentar as nossas painelistas pela ordem que vou chamar para o palco a Amparo Munhoz, aqui do Instituto Eldorado, a Sinara Guedini, professora externa, Helena Maia, professora Juliana Amorim, professora Sandra Ávila e professora Thalita Veronese. Tema do painel. O tema do painel é esse aqui, Mulheres e Inteligência Artificial. E o moderador será o Luiz Gonzalez. Bom, pessoal, bom dia. Obrigado a todos aí pela presença. Obrigado, painelistas, por terem vindo também. Uma honra apresentar esse painel. A gente vai acabar tendo que encurtar um pouquinho o painel, porque a gente está começando atrasado e realmente tem que terminar às 9 por questão de compromissos. Pessoal. Então, bom, eu só queria começar dizendo que o painel, obviamente, Mulheres e Inteligência Artificial, eu acho que o tema central do nosso painel vai ser diversidade. Pode ser diversidade de gênero, mas eu gostaria de abrir, caso vocês queiram discutir mais sobre diversidade, fiquem à vontade. Eu vou começar pedindo para cada uma das painelistas se apresentarem, por favor, e falarem um pouquinho sobre vocês, sobre o que vocês fazem. Tá bom? Muito obrigado. Bom, eu sou a Thalita, sou pós-doutoranda da Meta 6 de APRA Finanças. E nesse 1 ano e meio quase que eu estou aqui, eu me debrucei mais sobre a parte da ética e da regulamentação mais voltada para crédito. E atualmente acho que esse é o principal foco das minhas pesquisas. Bom dia, sou Juliana, sou professora no Instituto de Computação. Eu estou aqui infiltrada, né, nesse painel de inteligência artificial, porque minha área é mais focada em redes de computadores, sistemas distribuídos, principalmente trabalho com internet das coisas, mas a inteligência artificial, para mim, é mais uma ferramenta para eu analisar todos os dados que eu coleto de sensores. Bom, bom dia, sou a Sandra, Sandra Ávila, sou professora no Instituto de Computação, trabalho com a parte de inteligência artificial há bastante tempo, né, inclusive quando a gente chamava de outras coisas e hoje a gente chama boa parte da grande área, né, de IA. E acho que é isso por essa apresentação curtinha. Bom dia, meu nome é Helena, eu sou pesquisadora de pós-doutorado da Meta 5, de processamento de linguagem natural com a Sandra. Eu sou originalmente de visão computacional, dentro de IA, mas eu fui migrando aos poucos, eu comecei com processamento de imagens, migrei aos poucos para o aprendizado de máquina mais tradicional, migrei aos poucos para o aprendizado profundo, e agora migrei aos poucos para processamento de linguagem natural, que ainda está tudo dentro da área de inteligência artificial, mas foi uma voltinha que eu dei dentro dessa área. Bom dia, eu me chamo Sinara, eu trabalho na Meta 2 como pós-doutoranda na área de aprendizado em arquiteturas cognitivas, e a minha história na IA vem há mais ou menos 20 anos, né? Aí também tive algumas mudanças de foco dentro da IA, e eu tenho uma outra linha de pesquisa que é redes adaptativas de multirobôs móveis, e basicamente são esses dois temas principais que eu tenho pesquisado. E na área de arquiteturas cognitivas, a gente tem pesquisado bastante a área de modelos de aprendizado contínuo. Meu nome é Amparo Dias, eu sou da Colômbia. Bom, minha história na parte de IA é um pouco recente. Eu fiz licenciatura em matemática, depois fiz uma tecnologia em telecomunicações
Depois eu fiz graduação em automação. Depois vim aqui no Brasil fazer microeletrônica. E entrei aqui no Eldorado há uns 12 anos. E eu entrei na parte de biomédica. Depois da parte biomédica, eu sempre tive muito interesse pela parte de IA. E aí eu entrei na parte do IAC e eu trabalho na Meta 4, na parte de representação de conhecimento. Perfeito, muito obrigado. Eu vou começar com algumas perguntas guias, tá? Então, assim, elas são bem gerais, então a gente pode começar para vocês poderem discutir, e depois a gente abre para perguntas do público, tá? Então, acho que para começar uma pergunta bem aberta, inclusive, quais são os maiores desafios que vocês veem nos seus campos? Quem quiser responder, é só pegar o microfone. Acho que são vários desafios, né? Eu que estou há quase 30 anos de formado, acho que um desafio que nós temos na área é diferentes tecnologias, né? A dinamicidade da área, então a gente está em constante aprendizado, né? E constante, assim, nós mudamos muito também o foco de interesse, porque aparecem novas aplicações. Então, assim, a gente pessoalmente tem que se desafiar muito para conseguir se atualizar, né? E não ficar, digamos assim, surtado de toda hora, porque você está com a tua pesquisa e aí, de repente, você tem alguma tecnologia disruptiva e aí você fala assim, nossa, agora que eu estou chegando em resultados, eu vou ter que... O que eu faço com isso aqui, né? Está no estado da arte? Não está? Eu vou ter que começar de novo. Então, eu acho que é um desafio bom, né? Mas, assim, gera um pouco de ansiedade, né? Essas LLMs, no ano passado, eu acho que a conversa que a gente tem com diversos pesquisadores em AI é ansiedade, né? Então, eu acho que esse é um ponto, né? Tem o seu lado positivo, mas também tem os desafios pessoais e os desafios de manter a pesquisa atualizada, né? E, por outro lado, a gente tem desafios aí principalmente na parte de IA, então toda empresa quer colocar IA para ontem, né? E a gente está vendo que tem um deployment aí gigante de modelos, e todo mundo colocando modelos, e a gente que está na área de pesquisa, a gente sabe que os modelos não são simples, né? A gente não consegue validar e testar o modelo com todos os seus aspectos em pouco tempo, né? Isso é um desafio que a gente tem também na área acadêmica, né? Porque a gente tem a gente demora, porque a gente tem todo esse cuidado, né? Todo esse protocolo experimental. E aí eu acho que a gente vê hoje no mercado muitos modelos, né? Sendo lançados, e a pergunta eu acho que o desafio é segurança, privacidade, a questão da, assim, não só a acurácia, como também a questão da privacidade desses modelos, né? Como que esses modelos estão sendo implementados e como as pessoas estão usando. Então, eu acho assim que segurança, privacidade, que não é só da área de IA, né? Geralmente da grande maioria, mas acho que é isso, já falei demais. Bem, eu acho que o desafio, não só da área de IA, quando a gente fala de trazer esses talentos, né? A gente tem bastante iniciativa de como trazer as mulheres para a computação, especificamente no tópico, né? Que são extremamente importantes, eu acho que isso é um desafio também, mas acho que uma vez que a gente traz as mulheres para a computação, um outro desafio que surge é como a gente torna esse ambiente adequado para essas mulheres, né? O que está acontecendo nesse ambiente que está se tornando tão hostil? Eu vou dar um exemplo, que eu fui tutora de M62 por um tempo, e eu observava que nessa minha turma, né, nesse pequeno conjunto que eu tinha acesso, às vezes muitas meninas que programavam bem eram muito inseguras. Mesmo tendo feito vários programas que eram bons, eram bem codificados, toda vez que aparecia uma lição nova, elas tinham muita insegurança. E aí, como a gente consegue, como educadores, né, construir uma autoconfiança, uma autoestima nessas pessoas que foram colocadas numa caixa de que ela não pode pensar de forma lógica, de que ela vai pela emoção. Então, isso eu acho um grande desafio. E também de como ela é tratada naquele ambiente. Infelizmente, o que eu vou falar agora é baseado em um caso real, mas a gente não pode admitir coisas como uma pessoa ser julgada, ser questionada se ela conseguiu uma nota de forma genuína ou se foi por meios alternativos. Isso não é um ambiente que é interessante para a gente.
Então, eu acho que um grande desafio é como a gente lida com essa situação de que uma vez que ela entrou, como que aquela situação, aquele ambiente não é desfavorável para ela. Acho que é um grande desafio. Só completando o que a Helena falou, uma vez também que a menina ou que a mulher está dentro da área, como é que você consegue diminuir os obstáculos para ela ir subindo todas as escadas da carreira, né? Eu participo de um grupo na Unicamp, que é a Rede de Mulheres Acadêmicas, onde a gente tem pensado em ações para apoiar a carreira, as mulheres na carreira, né? A gente já levantou números e das docentes na Unicamp, então a gente tem basicamente 3 grandes níveis na carreira, que é o nível de entrada, o nível intermediário e o último nível, que é o professor titular. Então, se a gente olha o número de mulheres em cada um desse nível, no primeiro nível a gente tem aproximadamente 50% de mulheres. Mas quando você vai subindo para os outros níveis, esse número de mulheres vai diminuindo. Então, tem alguma barreira aí no meio que impede que as mulheres cresçam na carreira da mesma forma que os homens. Então, identificar essas barreiras e propor essas soluções também é um desafio que a gente está enfrentando agora. Interessante, bem legal. Então, devido a essas barreiras, devido a tudo que vocês estão falando, a gente vê realmente que tem falta de diversidade em diversos aspectos, né? Do nível inicial, agora até o nível mais alto. E aí, quais são os vieses que vocês acham que essa falta de diversidade causa em inteligência artificial ou em termos do STEAM em geral, de ciência, tecnologia e engenharia? Posso tentar. Eu acho que tem vários números, mas pensei em alguns, assim, como lição de casa, vou ver quais que eu lembro. Acho que a gente acaba desenvolvendo produtos que não são representativos, não são tão úteis quanto poderiam ser, porque acaba que as equipes que desenvolvem, que pesquisam, que estão por trás disso, não incluem todos os grupos, né? Então, ampliando para a diversidade, né? Não só para o gênero. E aí, então, a gente acaba tendo problemas que são muito fáceis de ver, como a objetificação das mulheres nessas ferramentas generativas, ou mesmo reprodução de estereótipos, né? Que a gente vê o tempo todo na mídia. E muitas vezes é um sistema que se retroalimenta, né? Então, essa falta de representatividade, quando a gente tem o uso massivo e indiscriminado dessas ferramentas, às vezes as pessoas substituem seres humanos em tarefas que deveriam ter seres humanos, equipes diversas olhando para aquele problema, e aí as soluções que essas ferramentas vão dar vão ser enviesadas e vão reforçar aquele sistema que já era enviesado antes. Enfim, se alguém quiser continuar. Vou dar um exemplo de, acho que algumas pessoas aqui já viram falando, né, que eu trabalho bastante tempo com a parte de câncer de pele, né, e comecei a trabalhar isso em 2013 e usando bases de dados públicas, né, e as bases de dados públicas, essencialmente, elas têm lesões de pele de pessoas brancas. E, num determinado momento, desenvolvendo esse trabalho, a gente tem várias conversas com dermatologistas, e bem no começo, inclusive, um dermatologista falou que, quando a gente estava mostrando os resultados, né, ele falou bem assim, olha, que interessante, o algoritmo está errando algumas coisas que são bem fáceis e tem algumas lesões, né, com diagnóstico bem difícil que está sendo acertado. E a gente, enfim, a gente estava começando o trabalho, a gente ficou, né, nossa, que interessante, tá bom. Aí ele fez, mas tem alguns lugares na região, né, do corpo que as lesões são mais confusas. Então, que é na mão, no pé e na unha. E aí ele sugeriu que a gente, na verdade, separasse nessas lesões, porque a gente ia acabar confundindo, né, o algoritmo. Então ele falou isso pra gente, a pessoa não é especialista. Aí, em 2020, né, durante a pandemia, eu estava lendo algumas reportagens
E uma dessas reportagens, né, aleatórias que eu estava vendo era falando que dermatologia tem um problema com a tonalidade de pele, com a cor da pele. E aí, quando eu fui ler, né, na reportagem estava falando que nas pessoas negras, né, a principal parte do corpo onde aparece, né, um tipo de lesão, né, de pele maligna é na unha, na mão e no pé. E o dermatologista tinha falado, né, para gente excluir, não exatamente com essas palavras, mas de fato, né, para a gente tirar essa parte do corpo onde a gente tiver essas regiões, né, para a gente não trabalhar de fato com aquilo, porque poderia confundir, né, o algoritmo. Tá? Então, eu estava falando com uma pessoa, depois daquela, isso foi 2020, né, depois daquela decisão, eu vou agora escrever os projetos de fato, né, para poder focar especificamente nessas regiões, muita coisa já aconteceu, não vou falar sobre isso agora, mas para falar da questão do viés, né, então a gente está desenvolvendo, a gente está falando de inteligência artificial aqui, né, então a gente está desenvolvendo uma solução, eu estou trabalhando com a parte aqui do algoritmo, mas eu estou conversando com a pessoa especialista, dependendo como é que essa conversa acontece, então eu posso ser, né, guiada intencionalmente ou não, né, mas eu posso ser guiada, dado que eu não tenho conhecimento ali especificamente do problema, e acabar desenvolvendo uma solução completamente enviesada que não vai funcionar. Né. De fato, nesse caso, eu estava realmente excluindo, né, porque onde tinha aquela região, no momento a gente estava separando, né, essas informações. Então, imagina o tamanho, né, de outras coisas do que a gente está fazendo aqui, se a gente não está conversando de fato com as pessoas onde aquilo vai ser de fato aplicado. Então, não adianta, né, só a gente só pensar no algoritmo se a gente não pensa, inclusive, com diversas pessoas, e eu não estou falando, obviamente, aqui de uma questão só de mulheres, né, falando de diversidade geral, né, para conhecer aquilo, porque aquelas soluções vão ser aplicadas em pessoas. Também não estou dizendo que tem que funcionar tudo para todo mundo, né, mas, no sentido, obviamente, sim, né, mas se aquilo vai funcionar para determinadas pessoas ou para outras, aquilo tem que estar bem claro onde é que aquilo funciona. Então, esse foi um caso realmente que me marcou bastante e tomei outras direções na pesquisa quando eu percebi isso. Bom, eu acho que também a maioria de algoritmos tem discriminação também para as mulheres. Por exemplo, a parte de financiamento, a gente estava vendo alguns algoritmos e eles, por exemplo, eles medem a quantidade de renda, medem parâmetros que realmente a gente já sabe que as mulheres ganham menos. E isso também faz com que as mulheres tenham menos poder creditício. Então, eu acho que a gente já na sociedade tem muita discriminação e os algoritmos também estão criados para ter esse tipo de discriminação também. Bom, depois de ouvir tudo isso, bastante coisa, eu vou para a última parte agora das perguntas mais guiadas, que a gente passa para o público. E, de uma forma geral, de acordo com o que vocês estão vendo nos últimos anos, nos últimos tempos, a gente está indo no caminho certo para resolver esses problemas ou não? Tanto no Brasil quanto no mundo. Eu vou começar aqui. É difícil essa pergunta, né? Mas é porque eu acabei de ver uma notícia que foi divulgada lá no Grupo das Mulheres, né? Uma pesquisa que saiu agora da agência Bore junto com a Elsevier, que o número de mulheres autoras e coautoras em artigos científicos no Brasil aumentou. Né? Eles fizeram essa pesquisa nos anos de 2002 até 2022. Então, nas áreas gerais, aumentou deixa eu lembrar os números agora, de 38% para 49% o número de autoras, que é muito bom. Nas áreas de STEM, acho que foi de 35 para 45. Então, assim, a gente está fazendo alguma coisa certa nesse sentido. Agora, olhando para dentro desses números, se olharem as mulheres em início de carreira, elas estão aí em 51% das autoras, e conforme a vida acadêmica ou a idade acadêmica aumenta, isso cai para em torno de 30 e poucos por cento. Então, de novo, tem aquela barreira da mulher, ela entra, só que depois ela não consegue continuar alçando os voos mais altos. Então, quer dizer, ainda tem coisa para melhorar, mas alguma coisa certa a gente está fazendo.
Então, eu acho assim que o fato de se estar discutindo bastante sobre essa questão melhorou bastante, né? Então, eu acho que o fato da reflexão, né, da sociedade e dos colegas de trabalho, eu também que trabalhei em empresas, a gente vê que isso tem modificado, né? Então, eu acho que realmente, assim, comecei a trabalhar lá em 92, 93, né? Então, eu vejo, assim, uma mudança de postura. Eu acho que essa discussão é muito importante, né? E talvez aqui, né, essa questão da mulher, talvez no tempo, né? Eu que tenho mais tempo de profissão e tenho várias amigas, né, colegas, a gente enfrenta muita questão de maternidade, de cuidar de filho, de cuidar de casa. A gente ainda se sente, né, principalmente acho que a geração, talvez essa nova geração de mulheres não tenha toda essa carga, né, mas a minha geração teve muito essa carga de maternidade, de cuidar da casa, de ter que dar conta de filho, de cachorro, de casa, e o homem fecha a porta e sai trabalhar. E eu acho que, assim, a gente sempre se coloca na responsabilidade de tomar conta disso, né? E muitas vezes a gente deixa de ou pegar posições mais de comando, ou talvez melhorar na empresa, ou pegar um cargo melhor, justamente por ter que dar conta de toda essa responsabilidade, né? E muitas vezes a gente vê o casal ali conversa, né? Ou, né? Quem que vai, né? A grande maioria das vezes é a mulher, né? Então eu acho que isso talvez tenha uma influência, né? Mas só experiência aqui. Bom, eu vou responder essa pergunta com outra pergunta. Quantas mulheres tem aqui no auditório? Então, eu acho que, assim, por mais de que tenha esforços, por exemplo, aqui em Dourado tem várias estratégias para acolher mulheres. Tem estágio para as meninas, tem reuniões, cafés internos, tem o grupo Eldorado por Ela, onde compartilha um monte de conferências, muitas... faz capacitação só para mulheres, mas a gente vê que a realidade é outra, né? Então, acho que algo está faltando. Eu acho que talvez o que está faltando é cada um de a gente fazer alguma coisa. Então, por exemplo, se você tem uma prima, se você tem uma amiga, se você tem uma filha, uma irmã, incentiva ela para estudar coisas tecnológicas, para fazer coisas diferentes. Então, no lugar de falar, feliz dia, é melhor falar, você consegue, olha o que você pode fazer. Eu acho que talvez isso é o que está faltando. Só complementar também, eu acho muito importante, a gente está vendo bastante mudança, bastante iniciativa, embora a gente ainda veja que faltam mulheres em vários espaços, mas, embora eu acho que é necessário, a gente teve essa discussão ontem sobre a questão do equilíbrio entre gênero, eu acho necessário, mas não é suficiente. Eu acho interessante que eu vi um texto sobre a professora Juliana, sobre essa discussão de como a maternidade impacta no currículo, e é alguma coisa que eu não pensava. Então, eu, como mulher, não sou suficiente para representar todas as mulheres. Então, a diversidade, quando a Sandra comenta, por exemplo, sobre uma pesquisa que não está incluindo o público negro, não basta só colocar a pessoa negra no grupo para perceber essas situações. A gente também tem que ver o público que a gente quer atender, se ele está sendo escutado de forma geral, de uma forma até estatística, né, para a gente realmente avaliar as necessidades, os requisitos para atender aquele público. Então, só para a gente não parar só na diversidade, para a gente realmente querer escutar esses diferentes grupos. Eu vou só cortar aqui do que eu queria falar nesse momento para os homens. Tá? Porque várias vezes eu escuto bem assim, nossa, mas as pessoas se sentem culpadas, né? Assim, eu sou homem, coitado de mim. Né? Se sintam responsáveis por essa mudança, né? Isso é o que tem que ser feito, né? Não se sentir culpado e se sentir responsável. Então, puxar essa responsabilidade, né, para vocês, porque, obviamente, a gente está lutando para fazer essa mudança, né? Amanhã estou na organização do evento, minha cabeça está aqui pensando nas coisas que estão faltando, nossa, não chegou o kit da camisa, não chegou o crachá, não chegou isso, né? Que eu vou ter que montar 100 kits hoje à noite, né, para o evento, para trazer mais mulheres, né, para a ciência de uma menina super cientista, então eu já estou fazendo propaganda aqui do evento, né, e eu, claro, como mulher, né, aqui, né, então tem uma sobrecarga, né, no sentido que
obviamente, eu não estou vendo meus colegas, né, fazendo um evento. Eles não precisam fazer evento para chamar mais homens, né, mas no sentido que não estou reclamando do evento, né, esse não é o ponto, mas no sábado eu poderia estar descansando e vou estar fazendo esse evento porque eu me sinto responsável por isso, né, então chamar essa responsabilidade é isso. Né, para os homens também nessa questão, tá? Não é um problema das mulheres, é um problema de sociedade, de fato. Muito bom, muito obrigado. Bom, acho que a gente pode abrir para o público. A gente tem tempo por uns 10 minutos para perguntas. Se alguém quiser fazer perguntas, comentários. Então, lá atrás. Tem mais microfones? Não, então tem que levar isso aqui. Não. Deixa eu ver. Então, quer que eu... Pronto. Obrigado. Mas você pode falar que... Então, tá bom. Perfeito. Bom, então... Olá, bom dia. Eu estava vendo um programa do Bial, né, e tinha essa professora negra do ITA, né, e ela falava sobre essa trajetória dela do ITA. E o ITA é uma instituição militar, né, assim como grande parte dos cursos superiores no Brasil de tecnologia nasce nesse meio militar. Vocês acham que isso, de certa medida, impacta essa falta de representação que a gente vê nos cursos superiores de tecnologia, essa sucessão entre essa nascência das tecnologias entre o meio militar e a educação, né, dessas áreas? Basicamente é isso. Bem, eu fiz doutorado, pós-doutorado e estou como orientadora no ITA há 15 anos, né? Eu tive a sorte, assim, a sorte eu não digo porque, na verdade, a gente tem muitos grupos que são acolhedores dentro das universidades, como tem grupos que não são, né? Então, eu tive a sorte de trabalhar com pessoas que são acolhedoras, que, assim, tive uma experiência muito boa em relação a essa questão de gênero e nunca me senti discriminada, né, pessoalmente. Posso até ter sido e ter usado um filtro, mas, né, agora, quando a gente já começa a falar em questão militar, a gente tem a questão da hierarquia, né, que é bastante prevalente, né. Então, eu acho que sim, que é um ambiente mais difícil, mas é muito também pela questão do... todas as questões têm sim questão, né, de preconceito contra a mulher, né, mas também tem a questão hierárquica que é bastante forte. Então, eu acho que dificulta mais, né, as duas coisas combinadas, elas dificultam. Mas a gente tem muitos grupos no ITA e experiências muito boas, né? Então, eu não acho que seja algo que a gente possa rotular instituições com essas características, né? Isso depende muito. E se a gente pensar em outras instituições, né, que não tenha essa parte militar, a gente vê que, quer dizer, o problema está bem antes da entrada na graduação, né? Está lá ainda no ensino fundamental 1 e 2. É lá que a gente tem que incentivar as meninas para que elas possam se ver numa carreira de tecnologia. Se vocês conversarem com o pessoal do IC que organiza a OBI, que é a Olimpíada Brasileira de Informática, vocês veem que nos níveis iniciais da Olimpíada, que é o pessoal do Fundamental 1, você tem 50% de meninas participando na Olimpíada. E já quando vai para o Fundamental 2, isso cai, você tem menos meninas e mais meninos. Então tem algum momento ali que as meninas param de acreditar que a informática, que aquela área é para elas. Então é ali que a gente tem que trabalhar para que a gente tenha mais meninas entrando na graduação e aí seguindo nessa carreira. Pelo menos essa é a minha visão.
Bom dia a todos. Hoje é Dia das Mulheres, né? E eu sempre pergunto para minha esposa, eu devo dar parabéns ou não devo dar parabéns, né? Porque assim, não é só hoje, né? São todos os dias do ano. Eu chamou muita atenção o comentário que a Sandra fez, né? Eu compartilho a opinião que eu acho que é uma responsabilidade social que cabe a todos, né? Resolver esse problema de desbalanceamento. O que eu queria saber de todas vocês, né, se vocês puderem cada uma falar um pouquinho, como vocês são pesquisadores, trabalham com outras pessoas, né, e trabalham em equipe, né, e na posição que vocês estão, vocês têm bastante influência, principalmente sobre os mais jovens, né, quais são as ações que vocês tomam, implicitamente ou explicitamente, né, no trabalho que vocês fazem com essas equipes, para que vocês possam induzir os mais novos a assumir esse papel, né, e ajudar a gente a resolver esse problema. Bem, eu gostaria de participar mais ativamente do que eu participo. Eu vejo, por exemplo, os projetos com meninos supercientistas. Eu gostaria de fazer mais de forma mais ativa esse tipo de iniciativa, mas de uma forma mais sutil, vamos dizer assim. Eu tento incentivar pelo exemplo, porque para mim isso foi muito fundamental. Eu me lembro quando eu fui no CIBGRAP, no evento da computação, da computação gráfica, em 2014, e eu encontrei lá nesse evento um grupo de mulheres que me inspiraram muito, uma delas está aqui hoje, e para mim foi uma coisa impressionante ver, acho que 4 mulheres, se eu não me engano, juntas organizando um evento. Então, essa questão do exemplo, para mim, funcionou muito bem, e é onde eu tento trabalhar também com as meninas que eu encontro. Como eu comentei da aula que eu fui tutora, eu tentava trazer as meninas do tipo, vocês conseguem ter capacidade para pensar de forma lógica. Tipo, eu estou aqui, eu estou ajudando vocês nesse conteúdo, então, se eu consigo, você também consegue. Não é porque você é mulher que você não consegue pensar dessa forma. Então, acho que, por enquanto, eu me contenho nessa questão do exemplo, de como eu consigo trazer do tipo, vocês conseguem vir para cá também. Mas eu pretendo participar mais ativamente também de outras formas no futuro. Acho que vou falar na mesma linha da Helena. Acho que a questão do exemplo, né, que é alguma coisa que às vezes é até meio subjetivo. Você vai num evento e você vê... isso é muito comum na minha área, né? Você ir num evento e ver todos os palestrantes são homens, né? Eu comecei a puxar a orelha em alguns eventos, eu falei, não pode isso, né? Você ter só palestrantes homens num evento. Isso passa uma mensagem para as meninas e para as mulheres que estão lá, ou toda a organização ser masculina, né? Eu acho que essas pequenas coisas que cada um de nós, não só nós mulheres que temos que ficar prestando atenção nisso, os homens também podem fazer, né? E aí também, dentro de sala de aula, talvez falar dos projetos, das iniciativas que eu lidero, eu acho que isso vai passando o exemplo. Eu acho que a melhor forma é pelo exemplo mesmo. Da minha parte, eu acho que não só a gente tem que trazer mulheres na engenharia, porque eu vejo que tem outras áreas também que não tem mulheres. Eu vou dar um exemplo do que eu fiz para o xadrez, por exemplo. A gente vai num torneio de xadrez, não tem mulheres. Aí eu fui e ela falou, não, você não pode jogar porque não tem mulheres para jogar. Mas também não pode jogar na equipe dos homens porque você não é homem. Então, assim, aí depois fui em outro torneio, tá? Então, aí tem premiação para mulheres, só que só tinha eu de mulher. Aí depois eu não fui no torneio, meu marido organiza alguns torneios, aí eu falei, vi uma foto, nossa, mas que legal, pelo menos tem uma mulher. Ele falou, não, é um cara só que tinha o cabelo longo. Então, aí eu falei, não, mas não pode acontecer isso. A gente organizou lá na Unicamp, na parte do IMEC, um torneio para as mulheres para conseguir lograr essa participação. Então, eu penso que assim, a engenharia é bom, mas tem outras áreas também que a gente tem que incentivar. Estou fazendo uma meia-culpa aqui, pensando, porque a gente trabalha bastante no ambiente masculino, né? E às vezes é até difícil, né? Eu trabalhei em vários projetos, só eu de mulher, né? E aí você fica pensando, eu particularmente não sou uma ativista, né? Colocando
culpa aqui, né? A culpa é minha. Mas eu acho que, enquanto sociedade, quando a gente se depara com as questões que a gente não vê em cursos de robótica na escola, não fazendo, as amigas do meu filho não fazendo vestibular para exatas, e aí eu sempre questiono e incentivo, Então eu acho assim que a minha atuação é muito mais aí no dia a dia, tendo, olha, você já pensou em fazer computação? Mas eu acho que eu ainda preciso fazer bem mais em relação a participar mais, que nem a Juliana e as meninas aqui, para, acho que fazer mais por isso, Eu escutei muitas falas aqui de autocobrança, tá? Vocês parem de se sabotar. Mas é importante, Uma coisa, eu tenho uma equipe, e eu procuro tentar montar uma equipe, então conversar com as pessoas. O que geralmente acontece é que os homens, os meninos, eles chegam primeiro no sentido que eles se apresentam, falam que tem isso, tem aquilo, não sei o outro, falam um monte de coisa sobre eles. E as mulheres, elas acham que elas não estão preparadas e elas vão entrar em contato só depois, porque elas precisam estar no nível de perfeição que, obviamente, não existe para estar pronto para fazer aquilo, E aí eu vou contar, uma coisa que aconteceu muito recentemente, que eu não tinha percebido, e quem percebeu foi Bruno, meu companheiro, meu marido. Eu estava passeando de férias, estava na Espanha, estava em Sevilha, e quando eu cheguei em Sevilha, antes de chegar em Sevilha no trem, eu descobri que ia ter a Maratona Internacional de Sevilha. Eu não sou nenhuma corredora de maratona, mas gosto de fazer as coisas na pipoca e corro corridas no máximo até 10 km, tá? Não consegui passar disso até ainda. Mas eu atazanei o juízo dele, fiz, não, a gente vai ter que se inscrever, eu vou ter que procurar como é que eu faço para participar, nem que eu corra só 5 km, mas eu quero ir. E não consegui me inscrever, obviamente, tinham 12 mil pessoas inscritas, a cidade estava cheia de gente para correr, e todo mundo que eu via correndo fez, nossa, aquela pessoa vai correr, aquela pessoa pegou o kit, eu tenho que pegar o kit, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, então eu queria muito participar, mas não rolou. Acordei de manhã no outro dia bem cedo, você está de férias, andando morte, bebendo morte, Não era o melhor momento adequado para eu tentar fazer uma corrida de sei lá quantos quilômetros, Mas fui com a meta de correr 5 e todas as pessoas estavam tão empolgadas na rua, dizendo vamos, que eu corri os 10, Então acabei correndo os 10. Chegou nos 10, parei, e fui andando pela cidade. E aí, durante o dia, eu estava vendo as pessoas que tinham corrido, as pessoas orgulhosamente estavam com a sua medalha no peito, Eu fiz, a medalha eu não ia conseguir, mas a camisa e a corrida eu queria ter oficialmente participado. Mas já estava feliz de ter corrido os 10 quilômetros. Mas eu andando pela rua, eu estava vendo as pessoas, obviamente elas tinham corrido 42 quilômetros, você estava muito cansado, Não tinha como você não estar cansado daquilo. Mas eu estava vendo os homens, andando, eu fiz assim, nossa, mas eu estou vendo um monte de gente e os homens tudo... Me chamou a atenção, tá? Então, tinha muito homem mancando, E as mulheres que tinham corrido, elas estavam inteiraças, Então, eu não vi nenhuma mulher mancando. Eu estava procurando as pessoas que estavam mancando e as pessoas que estavam... Tudo bem, gente, as pessoas tinham corrido 42 quilômetros. E aí, o Bruno chegou para mim e falou bem assim, mas acontece o que você sempre me fala. Você está vendo o que você sempre me fala. Aí eu fiz o quê? Aí ele fez, porque a pessoa, para fazer aquilo, as mulheres, elas se preparam no nível, realmente de perfeição para fazer a coisa. E os homens não estavam dizendo que eles estavam, obviamente, despreparados, Essa realmente não é a mensagem. Mas para dizer, a pessoa que estava se propondo ali, as mulheres, pelo menos do que eu vi, para correr uma maratona de 42 quilômetros, elas estavam realmente preparadas para poder fazer aquilo. E eu não vi uma mulher mancando que estava ali. E isso acontece muito.
né? Então, na hora que eu vou... E aí hoje eu cutuco propositalmente, né? Porque eu que vejo na hora que a pessoa tá querendo trabalhar e eu falo como docente, né? Para participar do projeto, eu vou cutucar. Né? Ah, não, mas ainda falta aí, será que eu consigo fazer aquilo? De qualquer nível, até para fazer uma monitoria, né? Numa disciplina. Não, mas eu não sei se eu estou preparada. Mas como assim você não está preparada? Né? A monitoria deve ser 102, obviamente você está preparada. Eu faço questão de falar em sala de aula, a gente fala, né? Possivelmente a gente fala, gente, eu não vou saber tudo, não tem como saber tudo, mas eu vou me preparar, né, para algumas coisas, e o que eu não souber, eu vou atrás. Então, se a gente não está preparada, a gente tem que ir atrás. Então, gente, a gente precisa fazer. Né? As coisas não é para fazer, obviamente, de qualquer jeito, mas é só para dizer o que acontece. Né, em relação às mulheres, a gente se prepara às vezes no nível de perfeição para dizer que não está preparada. Então, não, eu não tenho tempo, não tenho o quê, não vou, preciso fazer mais aquilo. Não, gente, se não der para fazer, está tudo bem. A gente não precisa fazer tudo, tá? Parem de fazer isso. E eu estou falando isso em voz alta porque eu preciso também falar para mim, tá? Então, é também uma mensagem para a própria pessoa que quando isso acontece. Bom, eu fiquei meio preocupada quando eu ouvi a pergunta, porque eu precisei refletir bastante. Nossa, será que eu não faço nada? Só que, na verdade... Foi a intenção, tá? É assim. Mas eu fiquei pensando e eu acho que, no meu caso, eu canalizo isso para a minha pesquisa. A escolha dos temas, a escolha dos problemas que eu quero atacar. Depois de um certo tempo, antes de vir para cá, eu atuei 10 anos como professora no Instituto Federal. E depois de um certo tempo eu percebi que todos os trabalhos que eu procurava orientar eram voltados para a aplicação da computação de alguma forma para tentar reduzir desigualdade ou atacar problemas de desigualdade, que eu tenho consciência de que a gente não é capaz disso, né? A tecnologia não vai resolver esses problemas, mas também sem tecnologia a gente também não vai resolver esses problemas, até porque ela está aí. Então, eu acho, pelo menos fazendo em retrospectiva assim, essa análise, eu acho que eu faço pouco diretamente assim, com estudantes, mulheres, né? Mas, pensando nessa questão do exemplo, eu acho que eu acabo canalizando isso para a escolha de quais pesquisas eu considero relevantes, que para mim são as que atacam esses problemas de diversidade, e redução da desigualdade em geral. Muito obrigado, professor. Com relação à inclusão, na ciência e tecnologia, mais especificamente nas ditas exatas, como vocês estão enxergando a inclusão da mulher trans? Há avanços? Bom, eu vou pegar o microfone para dizer que eu não sei. Na verdade, a gente não tem muitos dados, a gente ainda está tentando levantar dados para entender o avanço das mulheres, né? Em geral. Até porque, acho que no início da década de 80, final de 70, nos cursos de computação você tinha 50% de mulheres, e aí meados da década de 80 que houve essa queda no número de mulheres. Então, a gente está tentando entender. E eu, pelo menos, não conheço estudos sobre a inclusão das mulheres trans. Então, sim, vou dizer que eu não sei. Acho que a gente precisa estudar mais isso também. Tem mais uma pergunta lá atrás. Bom dia. Bom, mudar um pouco o rumo assim, da conversa, né? A gente tem visto, né, que a inteligência artificial está avançando assim de maneira muito rápida, e ao mesmo tempo, quando a gente vai olhar a lista de pessoas, né, que contribuem para esses trabalhos, principalmente para os trabalhos que ganham notoriedade, os grandes modelos e tal, a gente percebe que esses modelos eles estão sendo desenvolvidos numa região do globo que é chamada região do norte global, né? E nesse sentido, a gente precisa então pensar em soluções que resolvam os nossos problemas, né?
E então minha pergunta é de que maneira vocês veem que a gente poderia pensar a inteligência artificial como uma política de Estado e de que forma que a gente poderia implementar essa política de Estado de maneira a ampliar a diversidade na área também. Eu acho que uma discussão que tem acontecido é a questão de regular as coisas, né? A regulação, obviamente, não resolve o problema, mas é uma etapa importante, porque hoje a gente sabe que o poder está na mão de poucos, né? E, na verdade, o problema é estar na mão, tem que estar nas mãos, né, de várias pessoas. Então, acho que pode ser um dos caminhos. Está acontecendo, e aí eu estou falando aqui como parte interessada, fazendo propaganda, a revisão da estratégia brasileira de inteligência artificial, né? Então faço parte do grupo revisor, saiu uma versão 1.0 e vai sair a versão 2.0 possivelmente muito em breve, né? Então tem um processo de escuta, né, em relação a isso, então acho que é bem importante, então escutar, né, para saber de fato, escutar a sociedade como um todo, então diferentes setores na sociedade, porque aquilo vai ser aplicado e está sendo aplicado, né, na sociedade, que a gente tem visto, inclusive, que eu tenho ficado muito chateada, uma palavra bem suave, né, para dizer isso aqui, os modelos que têm saído joga para as pessoas testam, e quem está sendo responsável, inclusive, para testar isso é a gente, né, e aí a gente vai lá brincar, né, com aqueles modelos e a gente descobre um monte de coisa errada. Claro que tem uma questão de modelo de negócio, né, de você fazer toda a publicidade para você dizer que está tendo um lançamento que bateu o modelo X, Y, Z, e aí um monte de gente usa ao mesmo tempo. Olha que maneira legal de testar o modelo, né? Um monte de gente usando ao mesmo tempo, uma semana depois dá uma pausa no modelo, aquilo é interrompido, porque a gente, né, curiosamente descobriu que tem coisas erradas que estão acontecendo. Então isso não deveria, né, estar acontecendo. Isso tem um impacto muito grande, porque tem gente brincando, né, de fazer vídeo engraçadinho, mas aquilo se transforma em outros modelos de negócio, né, que está desenvolvendo aplicações onde de fato vai influenciar, impactar mais ainda, né, a sociedade, porque a tecnologia tem realmente um poder, né, de amplificar desigualdades que já são muito presentes de fato. Tá? Então, isso é um ponto. Eu só queria comentar, de fato, sobre a regulação, para não deixar essas coisas, ou, na verdade, atenuar, né, de fato, essas coisas como tem acontecido hoje. Então, esse é um ponto, tá? Mas tem outros. Obrigado. Bom, também já estamos atrasados, na verdade. Só queria terminar, agradecendo a todo mundo, agradecendo as perguntas, parabenizando também. E deixando agora aberto para vocês, se vocês quiserem falar algumas palavras finais, fiquem à vontade. A gente pode usar os últimos minutos para isso. Muito obrigado. Só queria complementar uma fala da Sandra sobre esse incentivo, né, das mulheres, e algo que eu acho que funciona bastante. Eu conversei com as meninas ontem, que uma coisa que a Sandra faz muito é me tirar dessa zona de conforto. Ela sempre me faz fazer as coisas que eu estou sentindo que eu preciso ser mais perfeita naquilo, e ela fala, não, vamos fazer. E eu acabo fazendo muita coisa realmente que me tira dessa zona de conforto. Então, além do exemplo, esse incentivo, né, de criar essa autoestima, como eu comentei, de construir uma autoestima nas pessoas, é muito importante. Então, eu queria reforçar mais isso, e que isso não precisa ser só as mulheres. A gente não pode se dar o luxo de um curso que agora é predominantemente masculino, só as mulheres têm a iniciativa de tornar outras mulheres confortáveis. Então, acho que isso é uma coisa de todos. Bom, não tem como dizer que eu não estou contemplada, né, com a sua fala. Então, vou voltar lá para a lembrança da maratona, tá, gente? Então, pensem nisso, tá, mulheres? Não precisa estar pronta para poder fazer as coisas. Não tem como estar pronta. Esse é o ponto. Perfeito. Então, a gente encerra o painel. Muito obrigado. Parabéns a todos.